Requerimento número 165/2013. Considerando que o orçamento público é o instrumento pelo qual o governo estima as receitas e fixa as despesas para poder controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, ensejando o objetivo estatal do bem comum. No modelo brasileiro, compreende a elaboração e execução de 3 leis: o Plano Plurianual, PPA, as Diretrizes Orçamentárias, LDO, e o Orçamento Anual, LOA, que, em conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas federais. Considerando que dotação orçamentária é o valor monetário autorizado, consignado na Lei do Orçamento, LOA, para atender uma determinada programação orçamentária. Considerando que a despesa pública é o gasto público com vistas ao atendimento das necessidades coletivas e ao cumprimento das responsabilidades institucionais, constam do orçamento e requerem prévia autorização legislativa. Considerando que crédito orçamentário compreende o conjunto de categorias classificatórias que especificam as ações constantes do orçamento. O crédito orçamentário é portador de uma dotação e essa é o limite de recurso financeiro autorizado. Considerando que classificação orçamentária é a organização do orçamento segundo critérios que possibilitam a compreensão geral das funções desse instrumento, propiciando informações para a administração, a gerência e a tomada de decisões. No modelo orçamentário brasileiro, são observadas classificações para a despesa e para a receita. Da despesa, as principais são classificação institucional, classificação funcional e programática, de natureza da despesa e por fonte de recursos, da receita, classificação por natureza de receita e por fontes de recursos. Considerando que a classificação institucional e a classificação orçamentária que evidencia o programa de trabalho do governo segundo os poderes, órgãos e unidades orçamentárias responsáveis pela execução. Considerando que é crime ordenar despesa não autorizada por lei, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, significando que ocorrerá, com o simples ato de ordenação da despesa, sem necessidade de produção de qualquer outro resultado, ou mesmo sem que haja necessidade de sequer ser efetivada a despesa, considerando que houve a aprovação da nova estrutura administrativa da Prefeitura, mas que não houve adequação orçamentária nos termos da legislação. Considerando que se deve obedecer aos princípios orçamentários, que são regras que cercam a instituição orçamentária, visando a dar-lhe consistência, principalmente no que se refere ao controle pelo Poder Legislativo. Os principais são universalidade, unidade, exclusividade, especificação, periodicidade, autorização prévia, exatidão, clareza, publicidade, equilíbrio e programação. Considerando que o processo orçamentário compreende as fases de elaboração e execução das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Cada uma dessas leis tem ritos próprios de elaboração, aprovação e implementação pelos poderes legislativo e executivo, nos termos regimentais, requeira ao plenário seja oficiado ao chefe do executivo para que este nos forneça as seguintes informações. 1. A estrutura orçamentária foi adequada à nova estrutura administrativa? Se sim, qual o fundamento legal? Citar municipal, estadual e federal, bem como constitucional. 2. É certo que existem secretarias que não têm correspondência com a antiga estrutura. Como estão sendo realizadas essas despesas, inclusive com o pagamento de seus secretários e assessores? 3. É certo que nenhuma redução ou suplementação pode ser realizada sem autorização legislativa, salvo a constante na lei orçamentária. Qual o critério para a fixação das dotações dessas secretarias? Por exemplo, relações institucionais e de governo? 4. Informar o critério utilizado para a fixação das dotações orçamentárias para essas secretarias e departamentos criados e sem adequação orçamentária? Vereador Elinho Moreto. Em discussão, requerimento 165/2013 do vereador Elinho. Em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Queria que fosse votação nominal. Com a palavra?
Em discussão, o requerimento 165/2013. Com a palavra, palavra, vereador Elinho, por 15 minutos, com direito à parte. Esse requerimento, a gente elaborou ele de forma que nós tivemos a notícia, há 5 minutos antes de começar a sessão, que seria rejeitado pela maioria da Casa, e cito a base do senhor prefeito. Me surpreendeu, no qual respondi para essa pessoa que me trouxe essa notícia, que acho uma covardia, por explicar, e não foi explicado por que vai ser rejeitado. Mas alguém vai responder, com certeza, se for rejeitado, eu não retiro esse requerimento por nada, porque ele vai dar seguimento em outros âmbitos, com certeza. E aí é por isso que a gente pediu nominal o voto, de quem for o voto por ser rejeitado, a gente vai tomar também as providências pelas pessoas que rejeitaram dessa casa. Eu estou apenas perguntando se houve o pagamento, de que forma houve o pagamento da nova estrutura administrativa. Se a gente lembrar do passado, como o pessoal gosta de falar do passado, eu fiz um parecer à parte da Comissão de Orçamento e Finanças com as partes, onde falei da necessidade que precisaria da adequação na LOA, PPA e LDO. E fui vencido, que é onde o parecer falou que não precisaria dos outros componentes. Da mesma forma, da comissão do vereador Alexandre Peixinho, que fez uma parte e foi vencido, que não precisava. Aí o que aconteceu? Veio a adequação. A gente rejeitou a adequação. Porque vocês falaram que não precisava essa adequação. Está no parecer. Vocês assinaram o parecer que não precisava adequação. Era só aprovar o projeto. Nós rejeitamos também. Votamos o contrário, mas tiveram maioria. Então, fique à vontade. Eu peço pela aprovação, mas desde que vai ser reprovado, essa é a minha orientação. Eu acho Uma parte, vereador. Pois não, senhor. A parte do vereador Alexandre, por 1 minuto. Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, que foi aquela que só mexeram nos S's e nos acentos e não se atentaram à parte da justiça. Foi isso que é justiça e redação. Nós cuidamos, praticamente foi cuidado só da redação. Então, eu também peço pela aprovação desse requerimento, tendo em vista que, pelo acordo dos pareceres foram dados, não era necessário. Então, acho que não tem problema nenhum em aprovar esse requerimento, porque, se não era necessário, a rejeição do projeto número 5 não atrapalha em nada. É o meu pensamento. São só essa minha parte. E houve um parecer também da Casa de Orçamentos e Finanças pela não aprovação, porque não estava implantado no PPA e na LDO. O parecer teve outro parecer que foi vencido, que poderia ser aprovado, que não precisaria pôr. Então, hoje, se vocês rejeitarem, vocês estão rejeitando uma coisa que vocês foram a favor no passado. Como vocês gostam de falar do passado, ficam a critério de vocês reprovarem ou rejeitarem. Então, da forma que foi citado, será que querem acobertar alguma coisa nisso aqui? Será que foi pago o salário novo e não pode? Será que vai ter devolução desse salário do secretariado? Quem pediu para rejeitar vai pagar o preço novamente que está pagando desde o projeto 02. Vai pagar por muito tempo ainda. Está voltando à tona. Então, se não quer responder esse requerimento para casa, vai responder para outras pessoas, mas vai chegar a gente, com certeza. Essas são as minhas palavras. E peço que vocês não sejam cabresteados novamente por uma posição que não é vocês que têm que responder, e sim o Executivo. Finalizo minhas palavras.
Continue discussão, requerimento 165/2013. Em discussão. Deu o vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Peço ao senhor secretário que faça chamar os senhores vereadores para a votação. Vereador Biula. Rejeito. Vereador professor Giovanni, rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito. Vereador Elinho Moreto. Aprovo. Vereador Vitório Júnior. Vereador Beto Juarez. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereadora professora Selma. Rejeito. Vereadora Deia. Rejeito. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura. Rejeito. O requerimento foi rejeitado por 7 votos a 4. Requerimento número 166/2013. Nos termos regimentais, requeiro seja oficiado ao senhor prefeito municipal a fim de que este nos esclareça o que se segue. 1. Há programa de combate ao tabagismo na rede municipal de saúde? 2. Adesivos antinicotina e outros medicamentos são disponibilizados para os fumantes interessados em abandonar o vício? 3. Já foram realizados estudos a respeito? Se positivo, quais as conclusões a que se chegou? 4. Se negativo, 3. É possível realizá-lo? Vereadora Deia. Em discussão, requerimento 166/2013 da vereadora Deia. Em discussão. Deu o vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Está aprovado o requerimento.